O torcedor vascaíno acordou com o coração acelerado e uma pergunta na cabeça: Felipe Coutinho fica ou não fica no Vasco? O contrato do meia, que vai até o fim de julho, está perto do fim e a expectativa é enorme. O empresário do jogador já está na Inglaterra negociando diretamente com o Aston Villa a rescisão definitiva. E a ideia, sim, é que o Coutinho não apenas renove por mais um empréstimo, mas que assine em definitivo com o Vasco da Gama. Essa movimentação toda mostra que ele realmente quer permanecer no Rio, onde tem negócios, uma instituição social, e parece cada vez mais adaptado à cidade e ao clube. E dentro do clube, há otimismo. A diretoria trata a permanência como prioridade total e a ida do empresário para a Europa reforça essa confiança. Enquanto a novela Coutinho ganha capítulos promissores, outro nome de peso enfrenta obstáculos sérios. A renovação com Léo Jardim está travada. O goleiro peça-chave da defesa vascaína quer um aumento significativo de salário. Estamos falando de valores que variam entre 1,5 milhão e até 2 milhões de reais por mês. Além de luvas, o Vasco ofereceu um salário alto que já colocaria o jogador entre os mais bem pagos da posição no país, mas a pedida do empresário Paulo Pitombeira não está sendo bem recebida. E aí entra um problema antigo: o clube ainda tem pendências financeiras com esse mesmo agente relacionadas a transações de outros atletas como João Vitor e Maxime Domingues. Essas dívidas, incluídas no processo de recuperação judicial, atrasam os pagamentos e, com isso, o empresário estaria dificultando qualquer tipo de acordo com o goleiro. E se o presente está cheio de incertezas, o futuro parece cada vez mais promissor. No CT Moacir Barbosa, o Vasco intensifica o uso da base. Os garotos Lucas Zuccarello e GB do Sub-20 treinaram com os profissionais sob os olhares atentos do técnico Fernando Diniz. A iniciativa mostra uma mudança de mentalidade. O próprio Diniz já afirmou que quer integrar mais a garotada ao elenco principal. E os nomes escolhidos animam. Lucas Zuccarello foi destaque na Copa São Paulo e já teve aparições no time de cima, enquanto GB é um camisa 9 raro no futebol brasileiro. Habilidoso, forte e que tem tudo para crescer ainda mais sob a batuta de Diniz. O momento é esse de dar espaço, testar e preparar os jovens para assumir protagonismo. Enquanto isso, São Januário passa por melhorias. Com a pausa nas competições, devido à Copa do Mundo de Clubes, o gramado do Caldeirão está sendo revitalizado. A empresa responsável pelo cuidado do campo vai tratar a grama com um reforço nutricional para corrigir manchas causadas pelo sol forte da região de São Cristóvão. A expectativa é que o gramado, que já é considerado um dos melhores do Brasil, volte ainda mais uniforme e adequado para os jogos do segundo semestre. Mas quem está com os dias contados no clube é Dimitri Payet, o meia francês que já está na França resolvendo questões pessoais, não deve mais vestir a camisa do Vasco. A diretoria já conversa com os representantes do jogador para uma rescisão amigável e imediata. Payet tem contrato até o fim de julho, mas considerando que ele nem está no Brasil e teria no máximo mais 6 jogos, o clube entende que não vale a pena mantê-lo. Os números falam por si: apenas 4 partidas, como titular 3 assistências e nenhum gol. Para um salário que gira em torno de 1,5 milhão por mês, o custo-benefício é péssimo. A ideia é abrir espaço na folha salarial e preparar o elenco para a próxima janela. Essa estratégia já foi usada em outras ocasiões recentes, como nas saídas de Capasso e do volante Souza. É um movimento claro da diretoria para limpar o elenco de nomes que não entregaram o esperado e tentar reforçar com jogadores que se encaixem melhor na intensidade que o futebol atual exige. E esse é o ponto que mais gera debate entre os torcedores. Há uma parte da torcida que ainda sonha com um futebol mais técnico, com nomes de peso e jogadas de efeito. Mas a verdade é que o futebol mudou. Hoje, intensidade e entrega pesam mais do que nome e currículo. O título do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões foi um exemplo claro disso. O clube francês, que anos atrás investiu pesado em estrelas, como Neymar, Messi e Mbappé, finalmente venceu quando apostou em um time sem nomes badalados, mas extremamente competitivo. Passaram por gigantes como Arsenal, Liverpool e Inter de Milão, com um elenco operário onde todos corriam, marcavam, se entregavam. Isso se aplica ao futebol brasileiro também. Clubes como Red Bull, Bragantino, Fortaleza e Atlético Paranaense têm
mostrado que com organização e intensidade e jovens comprometidos é possível competir de igual para igual. O Vasco precisa olhar para esse modelo. É o caminho para voltar a ser protagonista? Felipe Coutinho, por exemplo, apesar de toda a identificação com o clube, precisa mostrar que pode se encaixar nesse novo estilo. A diretoria acredita que com uma pré-temporada completa e sem lesões ele pode render mais, mas não será poupado? A cobrança será alta? Já jogadores como Payet, que mostraram dificuldade de adaptação e pouca entrega, vão ficando pelo caminho. E o torcedor acompanha tudo isso de perto. Em um clube como o Vasco, onde a paixão da torcida move tudo, cada detalhe, vira manchete. As imagens de São Januário sendo tratado com carinho, os meninos da base ganhando espaço, os bastidores das negociações com Coutinho e Léo Jardim. Tudo isso alimenta o sentimento de que o clube está se mexendo. Há erros, claro. Há atrasos, pendências e decisões discutíveis. Mas há também um movimento claro de tentar acertar. Se Coutinho permanecer e mostrar mais intensidade, se Diniz continuar apostando na base, se o clube conseguir renovar com Léo Jardim dentro de um cenário saudável, o Vasco tem tudo para fazer um segundo semestre bem mais competitivo. A torcida quer isso, espera isso e mais do que nunca merece isso. O clima nos bastidores é de movimentação intensa e o Vasco não tem tempo a perder. Cada decisão agora pode ser determinante para o futuro próximo, especialmente com a janela de transferência se aproximando e a necessidade urgente de reforçar o elenco com jogadores que realmente entreguem o que o futebol moderno exige. O torcedor sabe que a margem de erro é pequena, já não há espaço para apostas de alto custo e retorno duvidoso. A saída de Payet, por exemplo, se concretizada da forma como a diretoria planeja, alivia significativamente a folha salarial e abre margem para pensar em nomes que possam chegar com mais vigor físico, disposição tática e fome de bola. Internamente, o discurso é claro, o Vasco quer um time competitivo, capaz de brigar de igual para igual com qualquer adversário. E para isso é preciso cortar na carne. Payet não convenceu, não se adaptou, não apresentou intensidade, e isso num elenco que já sofre com limitações técnicas e físicas é fatal. O francês teve o tempo necessário para mostrar serviço, mas ficou devendo. E com o fim do vínculo se aproximando, a melhor solução encontrada foi o desligamento antecipado. A diretoria já faz esse movimento de forma calculada, tentando evitar o desgaste público, preservando a imagem do jogador e mantendo as portas abertas para futuras relações internacionais. Mas o recado está dado, nome não ganha jogo e salário alto sem entrega vai virar passado dentro de São Januário. E é justamente por isso que a renovação com Léo Jardim se torna um capítulo off parte, porque diferente de Payet, o goleiro entrega. Em campo é um dos pilares do time. Tem defesas importantes, regularidade e liderança. Mas fora de campo, a negociação virou um cabo de guerra com seu agente. A exigência de um novo contrato com valores fora do padrão do clube esfriou as conversas e o clima já não é o mesmo. O Vasco está disposto a valorizar Léo Jardim, mas dentro de uma política financeira sustentável. Com um teto salarial claro e sem abrir exceções que possam virar efeito dominó no elenco. O problema é que o agente do goleiro Paulo Pitombeira quer resolver questões antigas primeiro. Cobranças relacionadas a transações passadas que estão amarradas no processo de recuperação judicial do clube. E enquanto isso não for pacificado o futuro do camisa, um segue nebuloso. Essa novela mexe com os bastidores e mostra como o clube ainda sofre com heranças do passado. Dívidas que travam negociações agentes com resistência e um processo de reconstrução que ainda está longe do ideal. Mas mesmo com essas barreiras, o Vasco vai dando seus passos. Um deles é seguir olhando com mais atenção para o CT Moacir Barbosa. A integração da base com os profissionais é uma das metas do técnico Fernando Diniz, e os nomes que estão subindo animam quem acompanha de perto a formação de jogadores. Lucas Zuccarello e GB são apenas os primeiros de uma lista que tende a crescer. O técnico já afirmou internamente que pretende utilizar cada vez mais garotos da base, e isso representa uma guinada importante na filosofia do clube. O futebol brasileiro já mostrou em diversas ocasiões que a base pode ser a salvação em momentos difíceis.
E o Vasco tem tradição nisso. Revelou nomes históricos, jogadores que marcaram gerações e precisa retomar essa vocação. Mas não basta revelar, é preciso preparar. E o fato de esses jovens já estarem treinando com o grupo principal é sinal de que o clube começa a pensar a médio e longo prazo. A formação de um elenco competitivo passa também por esses movimentos silenciosos. É nos treinos do dia a dia que se moldam os talentos que amanhã poderão vestir a camisa titular com propriedade? E com um treinador como o Diniz, que gosta de trabalhar com jovens e sabe potencializar jogadores em construção, esse projeto tende a render frutos. Enquanto isso, o torcedor acompanha com atenção cada passo dado dentro e fora de campo. O carinho com o gramado de São Januário, por exemplo, mostra que há um cuidado em manter a casa preparada. Durante essa pausa sem jogos, a empresa responsável pelo estádio faz um trabalho de recuperação do gramado, tratando manchas causadas por excesso de sol e reforçando a parte nutricional do solo. Parece detalhe, mas não é. Um campo em boas condições faz diferença, ajuda na qualidade dos jogos e mostra respeito com o espetáculo. Quando o Vasco voltar a mandar seus jogos no Caldeirão, a expectativa é que o gramado esteja ainda melhor do que já era, e isso também joga a favor da equipe. Em paralelo, o ambiente externo continua fervendo com a expectativa sobre Coutinho. O torcedor está dividido, e isso é natural. Parte vê no Meia um ídolo, alguém que representa a volta de tempos melhores, um símbolo de identidade com o clube. Outros acham que sua permanência não vale o custo, especialmente se ele não conseguir elevar o nível de intensidade exigido pelo futebol atual. A verdade é que Coutinho ainda tem lenha para queimar, mas vai precisar entender que não dá mais. Para jogar em ritmo de treino, a comparação com o que o Paris Saint-Germain fez nesta última campanha da Liga dos Campeões serve de espelho. O time francês só venceu quando trocou o estrelismo pela coletividade. Quando deixou de ser um amontoado de nomes de peso e virou um time de verdade com todos os jogadores correndo, marcando e participando, é esse modelo que o Vasco precisa buscar. E se Coutinho quiser ser parte disso, terá que se adaptar. O exemplo também está no futebol nacional. O Red Bull Bragantino, com orçamento modesto, está lá em cima na tabela. O Fortaleza, com um elenco enxuto e técnico, compete em alto nível há temporadas. São clubes que entenderam que a intensidade e a organização superam o glamour. E é nesse cenário que o Vasco precisa se encaixar. Não adianta ter nomes como Payet ou mesmo o próprio Coutinho se não houver entrega, comprometimento e uma ideia clara de jogo. O futebol mudou. A intensidade venceu. E quem não correr vai ficar para trás, o torcedor vascaíno sabe disso. Ele sente isso nas arquibancadas, nos jogos apertados, na luta contra o rebaixamento, que virou uma constante nos últimos anos. O pedido é simples: um time que lute. Um elenco que represente a história gigante do clube dentro de campo. E cada vez que vê um garoto da base ganhando espaço, ou um jogador como Coutinho demonstrando vontade de ficar, renasce uma pontinha de esperança. Mas não pode ser só discurso. O Vasco precisa transformar esse momento em atitude concreta. A próxima janela de transferência será crucial. Com a saída de jogadores que não renderam e a possível permanência de nomes que têm identificação e entrega, o clube terá espaço para pensar melhor nas próximas contratações. A diretoria quer usar esse momento para calibrar o elenco. E isso passa por decisões difíceis, como liberar quem tem salário alto e rendimento baixo, ou segurar quem entrega dentro de campo, mesmo que isso signifique renegociar contratos ou fazer ajustes financeiros. Tudo isso faz parte do processo de reconstrução. É um novo Vasco que tenta nascer, um clube que precisa equilibrar tradição e modernidade, ídolos do passado e promessas do futuro, técnica e intensidade. A torcida está disposta a apoiar como sempre esteve, mas exige clareza, compromisso e coerência. Não dá mais para errar. Cada passo agora pode ser determinante para escrever uma nova história. Uma história de retomada de respeito à camisa e principalmente de resultados dentro das quatro linhas. O desafio é enorme, mas a chance de virar a chave está aí, só depende de como o Vasco vai agir nos próximos capítulos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Um possível movimento agita os bastidores do futebol brasileiro. Everton Ribeiro, meio-campista do Bahia, estaria prestes a assinar contrato com o Vasco da Gama. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelas diretorias dos clubes, as cintas e informações que circulam no mercado indicam que o jogador estaria muito próximo de fechar com o time carioca, gerando grande expectativa entre os torcedores vascaínos. Everton Ribeiro, conhecido por sua técnica apurada e visão de jogo, vem se destacando no Bahia e chamando a atenção de grandes clubes que buscam reforçar seu meio-campo com talento e experiência. A notícia já provoca burburinho nas redes sociais e fóruns de discussão, com fãs do Vasco sonhando com o impacto que o atleta pode causar na temporada. Ainda não está claro se a negociação envolve empréstimo ou transferência definitiva, mas as conversas entre os representantes dos clubes estariam avançadas, o que indica que o acerto pode ser anunciado a qualquer momento. Para o Bahia, a possível saída de Everton Ribeiro pode representar uma perda significativa no setor criativo do time, mas também abrir espaço para a chegada de novas peças ou a valorização de jogadores da base. Do lado vascaíno, a contratação seria vista como um reforço estratégico para dar mais qualidade e organização ao meio-campo, ajudando a equipe a buscar melhores resultados no campeonato. Apesar da empolgação gerada pelo rumor, algumas questões ainda rondam essa negociação. A forma financeira do acordo, a adaptação do jogador ao elenco e o impacto no ambiente do clube. No entanto, a experiência de Everton Ribeiro e seu histórico de boas atuações em diversas equipes fazem com que o nome dele esteja entre os mais cotados para fortalecer o Vasco. Com o mercado da bola em constante movimentação, esse possível reforço pode ser o diferencial que o Vasco precisa para mudar o rumo da temporada, sobretudo se considerarmos a necessidade do time em se reestruturar para brigar por posições mais expressivas nas competições nacionais. Enquanto a expectativa cresce, torcedores vascaínos acompanham de perto as notícias e aguardam um posicionamento oficial que deve vir nos próximos dias. O nome de Everton Ribeiro já é motivo de otimismo e esperança para quem quer ver o Vasco mais competitivo e pronto para desafiar os adversários. Se a negociação realmente se concretizar, será mais um capítulo importante na carreira do jogador que busca novas oportunidades para mostrar seu futebol e contribuir decisivamente dentro de campo. Por hora, tudo fica no campo dos rumores, mas o clima é de que uma grande novidade está prestes a sacudir o cenário do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.